Gente, como vocês estão? No resumo semanal de Meu Pecado de 16 a 20 de outubro. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 16 de outubro. Rosário aconselha Carmela a levar Lucrécia, mas ela se nega e diz que está decidida a pedir o divórcio. Paulino diz a Carmela que pretende liquidar a dívida que tem com ele para que deixe sua filha em paz. Juliano diz a Lorena que não pode se casar com ela, mas é surpreendido com a notícia de que ela espera um filho. Lorena diz a Juliano que não pode abandoná-la, porque espera um filho seu, e ele pede provas da paternidade. Depois, ela conta para Justina sobre a gravidez, que aconselha a dar a prova que Juliano está pedindo e garante que seu filho não fugirá de sua responsabilidade. Justina diz a Lorena que não deve continuar hospedada na casa de Carmelo e a convida para ficar em sua casa. Justina encontra Carmelo, lhe dá uma bofetada e o chama de assassino, assim como seu pai. Teresa chega nesse momento e Justina diz a ela que Ramiro matou sua mãe e afirma que Assunção sabe de tudo. Teresa insiste para que Assunção conte o que sabe, mas ela afirma que é só uma suspeita. Carmelo diz a Assunção que não duvida que seu pai tenha matado sua mãe e agora não sente nenhum remorso em ter acabado com a vida dele. Juliano conta a Lucrécia sobre a gravidez de Lorena e ela diz que ele terá que assumir Lorena e o filho. Afirma que o amor deles é impossível e vai embora cavalgando. Justina chega em casa com Lorena e Matilde, comunica ao marido que são suas hóspedes e afirma que terão que dormir juntos para poder acomodá-las. Juliano diz a Lorena que vai se casar com ela. Matilde fica sabendo da gravidez de Lorena e pergunta a ela quem é o pai da criança, Juliano ou Miguel. Justina ouve a conversa. Terça-feira, 17 de outubro. Arrasada ao saber que Ramiro matou sua mãe. Assunção tenta contornar a situação, afirmando que são apenas suspeitas e que não existe nenhuma prova convincente. Assunção fala com Padre Matias sobre suas suspeitas e afirma que Carmelo matou o próprio pai. Justina questiona Lorena e ela jura que Juliano é o pai do filho que está esperando. Matilde diz a Justina que tudo que ela quer é que sua família lucre financeiramente com o casamento de Juliano com sua sobrinha. Seguindo instruções de Rosário, Josué diz a Lucrécia que seu irmão nunca teve a intenção de terminar seu compromisso com Lorena. Sem respeitar o casamento de Delfina com Modesto, Fidel propõe a ela que vivam juntos. Delfina diz a Lucrécia que não acredita no que Josué lhe disse sobre Juliano. Lorena fica furiosa ao saber que Juliano está usando a medalha que ganhou de Lucrécia e arranca a joia de seu pescoço. Furioso com a atitude de Lorena, Juliano deixa claro que se responsabilizará pelo filho, mas não se casará com ela. Lorena fica furiosa, conta para Justina o que acaba de acontecer e ela promete resolver a situação. Justina tenta convencer o filho a se casar com Lorena, mas ele pede à mãe que respeite sua decisão. Juliano procura Lucrécia, diz que não vai se casar com Lorena e que não pretende renunciar ao amor que sente por ela. Lucrécia reage mal e diz que não vai permitir que ele a use como desculpa para não cumprir com suas obrigações. Lorena vai até a Fazenda Milagre, discute com Lucrécia e passa mal. O médico examina Lorena, diz que ela teve uma ameaça de aborto e recomenda repouso absoluto. Lorena se vê obrigada a ficar hospedada na fazenda e Lucrécia se surpreende com a atitude de Rosário, que se mostra muito satisfeita por tê-la em sua casa. Quarta-feira, 18 de outubro. Carmelo vai até a fazenda com a intenção de levar Lucrécia para sua casa, mas ela se nega. Carmelo tenta levá-la à força. Nesse momento, entra Juliano e defende Lucrécia. Carmelo fica sabendo que Juliano foi visitar Lorena e não Lucrécia e vai embora.
Renata vai ver Carmelo, tira uma foto dele e diz que é para que o identifiquem como a pessoa que estava com Ernesto no dia de sua morte. Depois de fazer a foto, Renata ameaça entregá-la para Juliano e Lorena, para que investiguem se foi ele quem esteve com Ernesto pouco antes de sua morte. A propósito da presença de Lorena na fazenda, Renata diz a Lucrécia que talvez aconteça com ela o mesmo que aconteceu com Rosário, que sofre uma queda e perca o bebê. Rosário insiste para que Lucrécia volte a viver com Carmelo, para provar a Juliano que sua decisão é definitiva. Renata conversa com Lorena e insinua que seu pai foi assassinado. Rodolfo continua convencido de que Josué, embora seja padre, continue apaixonado por Lucrécia. Diante do fato, Padre Matias diz a Paulino que, se as suspeitas se confirmarem, terá que dizer a ele que Lucrécia é sua meia-irmã. Inconformado com a separação, o amante de Justina vai até sua casa e Josué flagra os dois se beijando. Mãe e filho discutem. Quinta-feira, 19 de outubro. Carmelo agride Lucrécia, entra em luta corporal e consegue violentá-la. Quando Assunção chega em casa, encontra Lucrécia nua, jogada no chão e chorando copiosamente. Assunção se dá conta do que aconteceu e Lucrécia a faz prometer que não contará a ninguém o que aconteceu. Logo depois, faz suas malas e volta para a casa dos pais. Carmelo está no bar com os amigos quando chega Assunção e, diante de todos, lhe dá uma bofetada. Carmelo diz a Assunção que Lucrécia é sua esposa e pode fazer o que quiser com ela. Fidel vai atrás de Delfina e insiste para que forme uma família e afirma que seria mais feliz com ele do que com Modesto. Delfina pede a Fidel que a deixe em paz, mas ele tenta beijá-la. Lorena volta com Matilde para a casa de Justina e diz a Juliano que seu filho não vai nascer se não se casar com ela. Depois de flagrar a mãe aos beijos com o amante, Josué conversa com o pai. Diz que as coisas mudaram e que agora o admira muito. Padre Matias encontra Josué se autoflagelando e este diz que está pagando pelo pecado de amar Lucrécia. O padre diz que deve esquecer Lucrécia, pois é sua meia-irmã. O desespero de Josué, Padre Matias se vê obrigado a revelar a verdade. Incrédulo, Josué procura a mãe e exige que lhe diga quem é seu verdadeiro pai. Ela jura que não sabe quem é seu pai e é insultada pelo filho. Renata coloca uma foto de Carmelo no quarto de Branca e depois diz a Rosário que a empregada continua apaixonada por seu genro. Furiosa, Rosário expulsa Branca da fazenda. Depois que Justina admite para Rodolfo que não sabe quem é o pai de Josué, ele desta vez não consegue perdoá-la e a expulsa de casa diante da desaprovação de Juliano. Sexta-feira, 13 de outubro. Renata exige que Carmelo passe para seu nome a casa do Rio Branco, em troca de seu silêncio sobre a morte do pai de Lorena. Rodolfo visita Paulino, o surpreende com uma bofetada e diz que jamais imaginou que seria traído pelo seu melhor amigo. Paulino pede perdão a Rodolfo. Critica Paulino por ter dito a Rodolfo que Josué pode ser seu filho. Os dois discutem e Paulino diz a Rosário que procurou outra mulher porque ela nunca o amou. Carmelo precisa de dinheiro com urgência e decide procurar Rosário para renegociar a dívida que os Córdoba têm com ele. Ao chegar na fazenda, Carmelo encontra Lucrécia, que lhe dá uma chicotada. Delfina percebe algo de estranho, questiona Lucrécia e ela conta que foi violentada por Carmelo. Rodolfo diz a Josué que não importa se ele não for seu pai biológico, que sempre o verá como seu filho e o apoiará em tudo que precisar. Rodolfo visita Matias, recrimina o amigo por nunca ter lhe contado a verdade sobre Josué. O culpa pela situação e diz que não quer mais saber dele. Modesto procura Fidel para pedir que deixe Delfina em paz. Os dois discutem e se agridem. Fidel tenta atingir Modesto com uma navalha, mas ele reage,
consegue pegar a arma e atinge Fidel no abdômen. Modesto tenta socorrer Fidel, mas ele não permite. Depois conta a Delfino o que aconteceu. Jura que foi um acidente, mas sabe que pode ser preso por tentativa de assassinato e decide conversar com Paulino sobre o ocorrido. Carmelo, sem pudor nenhum, diz a Lucrécia que se tivesse cooperado as coisas teriam sido diferentes. Lucrécia reage lhe dando uma forte bofetada e diz que se voltar a se aproximar dela, o matará.